alunos! Tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula sobre o reino protista. E aqui, basicamente, nessa aula, o que a gente vai dar uma olhadinha? Nós faremos uma breve caracterização do reino protista e já adentraremos aqui no primeiro alvo de estudo, que são as algas. Beleza? Então, a gente vai caracterizar aí as algas unicelulares, pluricelulares, e ao término dessa aula, a gente dá uma olhadinha aqui macroscópica sobre os ciclos reprodutivos. Já destaco uma coisa muito fucking importante. Quando a gente fala de ciclo reprodutivo, é importante que vocês se atentem com muito cuidado, porque FUVEST adora perguntar, o Unicamp no vestibular agora do ano de 2021 também perguntou, o Unesp adora, já teve questões aí que exigiram isso daí lá no Enem, então é importante, tá bom? Então vamos lá. Gurizada, o que é importante a gente saber aqui acerca do reino protista? Primeiro, é um reino que vai agrupar uma diversidade de seres vivos, então ele é muito heterogêneo. E aí ele, por uma estimativa, mais ou menos, ele tem aí cerca de 40 mil espécies. E a título de curiosidade, quem é que faz parte aí do reino dos protistas? Acredito eu que vocês já devem estar falando, ah, beleza, ele falou de algas, então algas deve estar aí no meio do rolê. Sim, algas são um dos componentes, mas nós também temos os protozoários. Percebam que a gente vai ter classes de algas unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, e nós teremos algas pluricelulares, ou seja, algas que são formadas por mais de uma célula. E tem aí os protozoários, certo? Aqui tem algumas exemplificações acerca de alguns indivíduos aí que estão atrelados com o reino protista. Tranquilo? Se liga. Quando a gente fala de reino protista, é importante vocês se atentarem. Tem algumas características aí que são gerais a todo e qualquer protista, dentre as quais a gente vai elencar aqui. Morfologia, ou seja, forma. Primeiro, são todos eucariontes, ou seja, apresenta aqui um envoltório nuclear e, consequentemente, há uma compartimentalização do material genético. Por extensão disso, é interessante destacar aí que o núcleo apresenta aí a membrana nuclear, ou também denominada como envoltório nuclear, e, consequentemente, como a gente está falando de um organismo eucarionte, já sabemos lá das aulas de biologia celular que quando comenta-se de eucarionte, obrigatoriamente a gente tem que pensar em riqueza de organelas citoplasmáticas. Então, esse organismo ele apresenta bastante organelas, então ele vai apresentar uma diversificação das funções celulares aí mediadas por organelas, certo? Eles podem ser uni ou pluricelulares, ou seja, formada por uma ou mais células. Apresenta aqui parede celular em alguns representantes, em outros não. E quando fala-se aqui na parede celular, o que é importante vocês saberem? Essa parede ela pode ser de pectina, sílica ou celulose, beleza? Não menos importante, quando a gente for falar especificamente de protistas pluricelulares, ou seja, quando a gente for falar lá especificamente de algas pluricelulares, por exemplo, é importante vocês saberem que, embora apresente mais de um tipo de célula, mais de uma célula, essas células elas não organizam-se aqui sob a forma de tecidos verdadeiros, ou seja, não vai ter tecido em protista. Beleza? Não menos importante, quando comenta-se aqui sobre o habitat, a sua grande maioria é de ambiente aquático, e esse ambiente aquático ele pode ser tanto marinho quanto de água doce. Acerca do método aí de obtenção de energia, do mecanismo nutricional, ele pode ser heterotrófico, como por exemplo aqui o paramércio, pode ser autotrófico, como o caso aqui, por exemplo, de algas verdes, e alguns são mixotróficos. E aí você deve estar se perguntando, professor, o que caramba é um organismo mixotrófico? É um organismo que ele vai alternar entre ser heterotrófico e autotrófico. Para quem não se lembra a distinção entre um e outro, organismo heterotrófico é aquele organismo que apresenta a necessidade de obter uma fonte de alimento externa para ter energia, e o organismo autotrófico é aquele que consegue sintetizar matéria orgânica a partir de algum processo, como por exemplo fotossíntese. Tranquilo? Não menos importante,
Ainda dentro aqui dos protistas, alguns são parasitas. E aí eles podem estar basicamente povoando fluidos corporais de outros organismos. Então a gente vai ver, por exemplo, o caso do Toxoplasma gondii, que é um caso aqui de um parasita que habita aí fluidos corpóreos de ser humano, por exemplo. Tranquilo? Sobre as algas em especial, o que é importante vocês saberem? Existe aqui a classe das algas unicelulares, certo? E a classe das algas pluricelulares. Dentro das algas unicelulares, nós teremos aqui as euglenas, as dinoflageladas, as diatomáceas e as algas douradas. E, dentro das pluricelulares, tem-se aqui as algas verdes, as pardas ou marrons e, por fim, as algas vermelhas. A gente vai destrinchar uma a uma agora. Vamos lá. Sobre as algas unicelulares. Primeira, as euglenas ou filoeuglenophyta. São aqui representantes de algas unicelulares que vivem em ambientes de água doce, que é extremamente rica aqui, tanto em matéria orgânica quanto inorgânica. São flagelados, ou seja, apresenta aqui dois flagelos. Um é mais visível, como aqui representado na figurinha, e outro é muito rudimentar, ou seja, ele não é tão perceptível, então, consequentemente, ele não fica visível, tá bom? Apresento aqui uma película que envolve a membrana celular, que é bastante flexível. Então vamos pensar aí, por que precisa ter uma película? Isso daqui é um mecanismo ao qual isso aqui pode fazer, por exemplo, uma proteção extra a esse organismo. Apresentam aqui próximo a estrutura ali do flagelo, uma estrutura chamada de estigma. E esse estigma é uma estrutura atrelada diretamente com percepção luminosa, certo? Apresentam aqui uma estrutura denominada como vacúolo contrátil ou pulsátil. E aí você deve estar se perguntando, professor, qual que seria a grande sacada, por exemplo, de ter um vacúolo pulsátil? Cara, simples. Essa estrutura está atrelada com equilíbrio osmótico, ou seja, quando a gente está falando aqui da euglena, a presença do vacúolo contrátil é um mecanismo que vai regular a quantidade de água presente dentro dessa alga, tá bom? Além disso, como eu falei para vocês, alguns protistas podem apresentar um método de nutrição denominado como mixotrófico. E o mixotrófico, ou seja, é aquele momento que ele pode atuar tanto como autótrofo, sintetizando aí, por exemplo, glicose através do processo de fotossíntese, como heterotrófico, ou seja, ele vai fazer captura aí de partículas alimentares através de uma pequena abertura, por exemplo, aqui na base do flagelo, tá bom? Então ele pode ter um momento que ele é autótrofo e outro que ele é heterotrófico, certo? Então, quando ele é autótrofo e heterotrófico, alternadamente, nós temos aqui um método de nutrição mixotrófica, certo? Não esqueçam isso. Falou de mixotrófica, é quando você alterna aí os dois modos de nutrição. E por fim, quando a gente fala de métodos de reprodução, ele apresenta um método denominado como divisão binária. Basicamente, é uma célula originar uma outra através de uma divisão, certo? É um método de reprodução assexuada, ou seja, não apresenta aqui variabilidade genética, não tem aí eventos atrelados com variabilidade genética. Então, a célula que vai se originar a partir dessa daqui é extremamente igual, certo? Dando uma olhada aqui numa estrutura de uma euglena, como eu falei para vocês, nós temos aqui um flagelo, que ele é mais visível, e tem um flagelo aqui vestigial. E próximo aqui dessa abertura, da onde sai esse flagelo, nós temos o estigma, que é aquela estruturinha entrelada aí com percepção luminosa, tá bom? O vacúolo contrátil, como eu falei para vocês, que é uma estrutura atrelada diretamente com a regulação osmótica. Nós temos aqui cloroplasto atrelado com processo de fotossíntese e por aí vai. Certinho? Difícil? Acredito eu que não, tá? Vamos lá, falando agora sobre o filo dinófita ou os dinoflagelados, também conhecido aí como algas de fogo. Vivem em ambientes de água marinha, então eles são atrelados aqui diretamente com uma parte muito importante do fitoplâncton oceânico, ou seja, quando a gente pensa lá naquelas algas que vivem no oceano atreladas com o processo de fotossíntese, vamos pensar aqui
nos dinoflagelados, tá bom? São flagelados, apresenta aqui dois flagelos na sua estrutura. E esses flagelos, eles localizam-se em estruturas que a gente chama de sulcos, tá? E eles se movimentam parecendo meio que um peão. Então, vocês vão imaginar o movimento desse flagelo, vocês vão pensar movimento igual ao de um peão, certinho? Além disso, o que é importante vocês se atentarem? Eles apresentam uma carapaça aqui celulósica, que além de fazer uma proteção, atua como um órgão flutuador aí, quando a gente está pensando em ambientes de mar aberto, tá? Não menos importante, é de interesse destacar que esses tipos de alga aqui, os dinoflagelados, eles vivem numa relação de endossimbiose, ou seja, uma relação mutualística no interior de vários invertebrados, como por exemplo corais, águas-vivas, amênonas, esponjas. Então, quando a gente está pensando de selenterados e poríferos, essas algas conseguem ter uma relação aqui mutualística, tá? E aí, quando eles estão nessa relação mutualística, eles vão receber uma denominação interessante chamada de zootelas, tá? Zooxantelas, perdão. Como eu falei anteriormente, modo de nutrição mixotrófica é aquele método de nutrição que fica alternando entre autótrofo e heterótrofo, certo? Além disso, um outro detalhe interessante, já pensando aqui no viés mais ecológico, é que essas algas aqui, elas liberam uma substância tóxica aí no oceano, que causa a morte aí de outros organismos, numa relação denominada como amensalismo, que vai ocasionar aqui um fenômeno denominado como maré vermelha. Só para quem não sabe, quando a gente fala de amensalismo, gurizada, basicamente é uma relação ecológica na qual uma espécie acaba inibindo o crescimento de outra. Por exemplo, liberando alguma substância tóxica. Nesse caso aqui, os dinoflagelados, eles liberam aí essa substância tóxica que, consequentemente, acaba matando aí os organismos ao seu redor. E aí a gente tem um fenômeno aqui denominado como maré vermelha, tá? A maré vermelha também ela está diretamente atrelada aqui com o fenômeno de eutrofização. Para quem não sabe, dá uma olhadinha aqui na playlist de ecologia que eu comento lá. Beleza? Dando uma olhadinha aqui na estrutura macroscópica, ó, nós temos aqui essa carapaça celulósica e nós temos aqui o suco por onde saem esses flagelos. Belezinha. Sobre as diatomáceas, o que é importante ainda a gente falar aqui sobre esse outro filo? Primeiro, vive em ambiente de água salgada, tá? Principalmente em mares aqui de água fria. São responsáveis aí por cerca de 25% da produtividade primária da Terra. Possuem aqui uma parede celular dividida em duas metades que a gente chama de frústulas. E aí, basicamente, essa parede celular ela é constituída de silica, não menos importante, perdão. Essas carapaças aí são extremamente resistentes à decomposição e elas acabam, pessoal, se depositando aqui no assoalho oceânico, formando aí, depois de muito tempo, uma estrutura que a gente chama de diatomito, tá? E diatomito, para quem não sabe, é justamente um rolê que eles utilizam muito para fabricação de isolante térmico, creme dental, filtros, lixas e etc. Então tem uma importância tanto ecológica quanto econômica, tá bom? Apresento aqui um pigmento chamado de fucsoxantina, que é um carotenoide aí. Carotenoide, para quem não se lembra, é basicamente um lipídio, tá? E essa fucsotina, ela consegue ser inclusive utilizada como um suplemento alimentar, tá? Então aqui é uma curiosidade acerca disso. Perfeitinho. Apresenta um método de nutrição mixotrófico. E a reprodução ela pode ser tanto assexuada quanto sexuada, ou seja, pode não envolver variabilidade genética, quanto um método aí de reprodução que envolve variabilidade genética, certo? Dando aqui uma olhada macroscópica acerca da estrutura aqui desse filo, dá uma olhadinha aqui, ó. Tem vacúolo, cloroplasto e etc, tá bom? Tem as frústulas, que são justamente aquelas duas válvulas que são aí presentes, tá? Então tem uma diversidade de várias formas, é bem legal observar esses aqui,
a um microscópio. E por fim, nós temos aqui o filo Rhizophyta, que é o caso aqui das algas douradas. Vivem em ambientes de água tanto marinha quanto água doce. Podem viver de maneira isolada ou em colônias. Apresento aqui aquele mesmo pigmento anteriormente denominado aí como fucsatina. Apresenta uma parede celular de silica e podem possuir um ou mais flagelos. E acerca aqui da reprodução, basicamente ela pode ser tanto por divisão binária, que é um método de reprodução assexuado, quanto método aqui de reprodução sexuada, tá bom? Agora, na segunda parte da aula, a gente comenta aqui sobre as algas pluricelulares. Como eu comentei anteriormente, embora seja pluricelular, não forma tecido verdadeiro, tá? Vamos lá. Sobre o filocrofita, que são as algas verdes. Primeiro, o que é importante nós se atentarmos acerca do filoclorofita? Sua grande maioria são pluricelulares, ou seja, apresenta mais de uma célula, habitam ambientes que podem ser de água marinha ou água doce, não apresentam tecidos verdadeiros, como eu comentei anteriormente. No entanto, já existe aqui uma espécie de divisão de trabalho entre as células, tá bom? Outro detalhe interessante é que elas podem viver em uma relação de mutualismo aqui com fungos, formando aqui os líquens, tá? E aí, além disso, um outro detalhe interessante é que elas podem viver aí dentro de citoplasma de, outras células aí, animais, por exemplo, formando aí uma relação também interessante, tá? Nós temos aqui o filo Paophita, que é o caso aqui das algas pardas ou marrom, se preferirem. Habitam basicamente ambiente marinho, basicamente em águas temperadas e polares, ou seja, vocês vão ter que pensar em uma dimensão agora geográfica, onde que a gente encontra isso daqui. Apresento aqui uma coloração marrom que denota aqui do pigmento fucsatina, tá? E a reprodução ela pode ser tanto assexuada quanto sexuada, ou seja, pode ter uma reprodução que envolva a variabilidade genética e outra que não envolva a variabilidade genética. Qual que é a grande importância aqui das algas pardas? Primeiro, a parede celular dela apresenta celulose e apresenta um outro polissacarídeo chamado de algima, que é uma espécie de uma mucilagem, tá? E essa algina ela é basicamente utilizada a rodo em indústria alimentícia para fazer sorvetes ou até mesmo aqui com cosméticos para formar cremes, tá bom? Nós temos aqui o filo Rhodophyta, que é o caso aqui das algas vermelhas. Basicamente, elas habitam ambientes de água marinha, como em regiões aqui de águas tropicais, ou seja, regiões quentes. Apresenta essa coloração vermelha em decorrência de um pigmento que a gente chama de fucoeritrina, tá? A reprodução pode ser tanto assexuada quanto assexuada. E a grande importância aqui das algas vermelhas é o seguinte: elas apresentam aqui uma parede celular composta basicamente por celulose, que é um polissacarídeo, e apresenta outros polissacarídeos aqui, que é o agar e a carrexina. Em especial, quero destacar o agar. O agar é justamente um insumo muito importante para quem faz pesquisa laboratorial, porque a gente utiliza o agar como meio de cultura para crescimento de fungos e bactérias, tá bom? Então, basicamente, o agar é meio que parece uma gelatina que a gente utiliza aí para fazer cultivo de bactérias e fungos, tá bom? Acerca dos mecanismos de reprodução em algas. Nós temos a reprodução assexuada. A primeira é a divisão binária, que é basicamente uma célula originando aqui dois novos indivíduos, que são geneticamente idênticos à célula precursora, tá? Então, por exemplo, aqui uma divisão binária no campo superior de uma euglena, e logo abaixo você tem a divisão aqui de uma diatomácea. Qual que é a grande sacada aqui? Falou de reprodução assexuada, não se esqueçam que não tem variabilidade genética. A célula originada da célula persistente ela é geneticamente idêntica, tá bom? Sobre a reprodução sexuada, é aquela basicamente que envolve aqui variabilidade genética. E sobre a reprodução assexuada, nós temos alguns tipos. Nós temos aqui
um ciclo de vida denominado como haplobionte. O que significa um haplobionte? É quando você tem um mecanismo de divisão denominado como meiose, e essa meiose ela acontece aqui no zigoto, ó. Então, ó, você tem os gametas, que são haploides, tá? E na fusão desses gametas, nós formamos aqui um zigoto, que ele é um diploide, tá? Esse zigoto, ele passa pela meiose e ele forma aqui 4 células haploides, tá? E essas células haploides, elas vão se desenvolver, dando origem aqui a um indivíduo adulto haploide. E esse indivíduo adulto haploide, através de mitose, forma aqui gametas. E esses gametas também são haploides. A grande sacada que eu quero que vocês se atentem, inclusive caiu no Enem uma questão que envolvia mais ou menos essa percepção de vocês distinguirem os tipos de meiose, é que essa meiose aqui zigótica, basicamente, ela acontece quando você tem um zigoto, que é um indivíduo diploide, e esse zigoto, quando ele faz meiose, ele vai originar aqui células haploides, tá bom? Então, pensou em ciclo haplobionte, é aquele que você vai ter a meiose acontecendo a nível de zigoto, tá bom? E se aconteceu a nível de zigoto, tem-se aqui uma meiose zigótica. Um segundo tipo de ciclo reprodutivo, também de reprodução sexuada, é o ciclo diplobionte. O que é o ciclo diplobionte? É agora, quando você tem um indivíduo que ele é diploide, o indivíduo adulto, e através de uma meiose, que é uma meiose gamética, ele vai formar gametas, tá bom? E esses gametas serão haploides. E esses gametas que são haploides, eles se unem aqui lá na fecundação ou na fertilização e dará aqui origem a um indivíduo 2N, que é o zigoto, e esse zigoto ele passa por várias e várias e várias e várias e várias e várias divisões, originando aqui um indivíduo diploide. Esse é o caso clássico, por exemplo, que acontece no ser humano. O ser humano ele faz uma meiose gamética, ou seja, essa meiose ela acontece aqui no indivíduo adulto, que é diploide, e através da meiose ele origina aqui gametas que são haploides, beleza? Pensou em meiose gamética? É uma meiose que acontece agora no indivíduo adulto para originar gametas haploides, tá bom? E nós temos aqui um terceiro tipo de reprodução assexuada, ou um terceiro ciclo reprodutivo, que é o haplodiplobionte. Haplo de haploide, diplo de diploide. Ou seja, você vai ter alternâncias entre momentos aí da vida desse indivíduo. O que significa aqui? A meiose ela vai acontecer nesse indivíduo adulto, e esse indivíduo adulto aqui, que ele é diploide, ele vai formar esporos, que são haploides. Esses esporos eles vão fazer aqui sucessivas mitoses, originando aqui um indivíduo haploide que ele é N, tá bom? Esse indivíduo haploide ele faz aqui mitoses, originando os gametas que também são haploides. E esses gametas, através da fecundação, origina aqui um zigoto que é diploide. Qual que é a grande sacada? Isso daqui é muito específico para plantas, maioria dos fungos e algas. Enem, naquela questão horrenda do café, perguntava disso daqui. Eles jogavam vários tipos de meiose lá e você tinha que se atender ao seguinte: pô, é planta? Então planta só faz meiose espórica, ou seja, através do indivíduo adulto você forma esporos que são haploides, tá bom? Então vamos lá. Ciclo haplobionte é aquele ciclo que vai envolver meiose zigótica. Zigoto é diploide, forma aqui agora um indivíduo haploide, certo? Ciclo diplobionte é aquele que envolve meiose gamética, ou seja, um indivíduo adulto que é diploide, ele faz divisão do tipo meiose, originando gametas haploides, certo? E por fim, o ciclo haplodiplobionte é aquele que envolve meiose espórica, ou seja, você tem um indivíduo adulto, que é diploide, e ele faz meiose, originando esporos, e esses esporos, por consequência, são haploides.
Destaquem isso daí 1000 vezes no caderno de vocês. Anotem. Pelo amor de Shea e Beyoncé, tá bom? Vamos dar uma exercitada aqui para ver se o rolê funfou legal? Se liga. Qual que seria o tipo de reprodução nesse ciclo aqui reprodutivo? Ó, você tem aqui indivíduos haploides N, eles têm aqui união sexual, fusão citoplasmática, e aqui você tem, ó, fusão dos núcleos e formação do zigoto. Zigoto 2N, e esse zigoto ele sofreu meiose. Opa, zigoto sofreu meiose? Qual que é a grande sacada? Meiose zigótica. Se teve meiose zigótica, o único ciclo reprodutivo presente aqui é o haplobionte, certo? Agora, nesse outro ciclo aqui, qual que seria o tipo de reprodução? Te liga. Você tem agora indivíduos aqui, ó. E aí, qual que seria o tipo de reprodução? Se atentem que, ó, esse indivíduo aqui, ele é diploide e ele acabou formando esporos haploides. Opa! Esporos haploides. E aí, qual que seria a grande sacada aqui? Aqui, basicamente, se você tem um momento que é haploide e no outro é diploide, só pode ser o ciclo haplodiplobionte. Aqui é um exemplo clássico de um ciclo de uma alga, tá bom? E como eu comentei anteriormente, pensou em alga, pensou em fungo e, sobretudo, pensou em planta, ciclo haplodiplobionte. Por quê? Envolve meiose espórica, tá bom? E esse ciclo aqui, pessoal, qual que seria a grande sacada? Você tem aqui um indivíduo adulto que ele é diploide 2N, e aí, ó, esse indivíduo adulto ele fez meiose. Opa! Formou gametas que são haploides. Aqui é um caso típico de uma meiose gamética. Se envolve meiose gamética, o único ciclo que a gente pode ter aqui é o ciclo de Poblionte. Tranquilo? Olhem várias e várias vezes, desenhem isso daqui, tatuem aí na pele de vocês, no caderno, etc. Tá bom? Se você tiver gostado da aula, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, siga lá no Instagram, tá bom? Eu vou ficar extremamente feliz. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Fui!